Olá pessoal, hoje estamos voltando do nosso recesso das gravações das nossas videoaulas do nosso curso de Introdução a MATLAB para engenheiros e cientistas. Na aula de hoje, a gente vai estar reiterando alguns assuntos que já foram ensinados nas aulas anteriores, principalmente os tópicos abordados na aula de número 5. A nossa aula vai consistir basicamente de pegar um problema e solucioná-lo de duas formas no MATLAB. Primeiro, utilizando a Command Window como uma plataforma de cálculos para a solução desse problema. E no segundo momento a gente vai estar solucionando o mesmo problema, só que através da criação de um script. Vamos gerar uma rotina que vai solucionar qualquer problema de natureza semelhante ao nosso exercício proposto. Esse nosso problema, eu selecionei a questão de número 44 do PAS 2017. PAS é o nosso processo seletivo de acesso ao ensino superior na UEMA. E na sua edição 2017 consta a questão 44, que diz o seguinte: observe na figura a frente e o verso da medalha de prata das Olimpíadas do Rio. Temos as duas imagens, né? Sua confecção é de responsabilidade do país sede do evento, obedecendo às normas do Comitê Olímpico Internacional. As dimensões mínimas das medalhas são 6 cm de diâmetro e 3 mm de espessura. As medalhas do Rio são as mais pesadas da história das Olimpíadas, com 500 gramas. No caso específico, da medalha de prata, ela é inteiramente composta por esse metal. Ok, temos algumas informações aí referente à geometria das medalhas e também a massa dessas medalhas. Assumindo que essa medalha tenha sido fabricada com o diâmetro mínimo exigido, calcule a sua espessura em centímetros. E ele pede para a gente considerar que a medalha é um cilindro e que a densidade da prata é de 10,5 gramas por centímetro cúbico. E pede também para a gente estar utilizando o π como 3,14. Pois bem, pessoal, vamos propor aqui uma solução para essa questão de número 44, primeiramente utilizando o MATLAB como uma plataforma de cálculos. E, obviamente, para isso eu vou estar trabalhando com a nossa Command Window. Primeiramente, eu vou ter que reiterar alguns pontos para vocês dessa nossa questão. Ele fornece alguns valores. Ele dá aqui o diâmetro para a gente, também dá a espessura e também fornece a massa das medalhas. Mas ele diz para a gente que a medalha da qual ele quer que calculemos a espessura, a gente adote o diâmetro mínimo, que foi o diâmetro do texto. E também pede para a gente considerar essa seguinte densidade. Então, eu vou fazer o seguinte: para iniciar a solução, eu vou estar criando aqui as nossas constantes. Primeiro, eu vou salvar no MATLAB o valor desse diâmetro, tá? Então, vou dizer que o nosso diâmetro ele vale 6 milímetros, perdão, 6 centímetros, como foi dado no texto da questão. Vou estar salvando esse valor 6, a nossa variável d minúscula, que eu vou chamar de diâmetro, tá? E vou dar Enter. O próximo valor que eu quero salvar, a próxima constante que eu quero criar, é a constante que armazena o valor da massa. A massa dada na questão vale 500 gramas. Então, pronto. Valor armazenado na variável m, como consta aqui na nossa workspace. Na sequência, ele nos fornece, o autor da questão, o valor da densidade. E a densidade foi dada como 10,5 gramas por centímetro cúbico. Ok, vou ao MATLAB. A densidade, eu vou estar chamando ela pela letra D maiúscula e vou colocar o seu respectivo valor. A variável D maiúscula recebe o valor de 10,5. Ponto e vírgula, Enter. Ok.
As três principais constantes que vamos precisar para a solução desse problema já foram armazenadas no MATLAB. A gente consegue confirmar isso olhando aqui a nossa workspace. Sempre bom estar acompanhando durante a resolução do problema se os valores estão de fato sendo armazenados nas respectivas variáveis, se as variáveis têm nomes que sejam sugestivas à necessidade, que vocês viram que eu coloquei a densidade com D maiúsculo para diferenciar do Dzinho minúsculo, que ficou sendo como nosso diâmetro. Lembrando que o MATLAB é case sensitivo e por isso eu preciso diferenciar maiúsculas de minúsculas. Essa variável D maiúscula é diferente da variável D minúscula. Ok, pessoal. Ele pede para a gente estar calculando a espessura dessa moeda. Para calcular a espessura, ele pede também para a gente considerar que a moeda é um cilindro. Já que ele dá essa dica para a gente de que a moeda é um cilindro, eu posso fazer o seguinte: vou iniciar aqui uma linha de comentário e relembrar vocês da expressão que a gente pode utilizar para calcular o volume de um cilindro. Eu tenho que esse volume ele é dado pelo produto da área da nossa circunferência, que é a base do nosso sólido, π vezes r ao quadrado, vezes a altura desse nosso cilindro. Lembrando que a altura é a variável que a gente tem que determinar para a solução desse problema. Ok, vou dar Enter. Essa equação, dessa forma, ela não como é que eu posso dizer? Ela não está apresentada na ordem dos termos mais interessantes para a solução. Já que o problema pede para a gente estar calculando a espessura, eu vou reorganizar a nossa equação em função da espessura. Então eu vou deixar a espessura sendo a nossa variável principal, e aí eu vou colocar ela em função de todas as outras variáveis. Ou seja, vou estar transferindo esse nosso πr ao quadrado para o denominador da variável volume. Então, eu vou ter na sequência volume dividido por π vezes r ao quadrado. Ok, pessoal. Vou deixar aqui, na verdade, comentado também. Peço para o MATLAB dessa forma ignorar a execução dessa linha, só para estar esclarecendo para vocês como iremos resolver esse nosso problema. Então, eu já tenho aqui a variável espessura dada em função do volume dividido por π vezes r ao quadrado. Prestem bastante atenção que eu utilizei o parêntese para organizar quem de fato é o denominador do nosso volume. Por favor, não cometa o erro de esquecer os parênteses, porque dessa forma o MATLAB vai interpretar que o volume vai ser dividido por π e o resultado desse quociente vai ser então depois multiplicado por r ao quadrado. Então, para deixar tudo bem organizado no MATLAB e escrito da maneira correta, já que toda essa nossa expressão aqui é o quociente da variável volume, então vou colocar os parênteses para organizar melhor. Certo? Na sequência, pessoal, eu já tenho a expressão que calcula a nossa espessura. Mas essa equação está dada em função de π, que é um valor que o MATLAB já tem como constante, e já é o padrão 3.14. O raio, tá? Que é outra variável significativa para o cálculo dessa espessura, a gente não calculou o raio ainda, mas já foi salvo aqui na workspace o valor do nosso diâmetro. Então eu já posso calcular o valor do raio como sendo a metade do nosso diâmetro, que foi chamado pela letra D minúscula. Então, o raio é metade do diâmetro. Vou pedir aqui a execução. Nosso raio é 3. Tá. Não coloquei ponto e vírgula, deixei aqui para realmente aparecer o valor para vocês. Na sequência, eu tenho que pensar como eu vou calcular esse volume, que é a última variável que está faltando para a gente calcular de fato a espessura. Esse volume eu posso estar calculando
pela relação da densidade, pela equação da densidade. Já que ele nos deu no texto da questão o valor da densidade, e nós já armazenamos ele aqui na variável D maiúscula, eu posso me aproveitar do fato de que a densidade é o quociente da massa pelo volume. Vou deixar a nossa linha comentada, simplesmente para estar explicando para vocês o raciocínio que eu vou considerar para a solução do problema. E então, como a variável que eu quero calcular é o volume, eu vou reorganizar a nossa equação colocando o volume em função tanto da densidade quanto também, tanto em função da massa quanto da densidade. Ok, a massa eu já tenho salva, ela vale 500 nesse nosso problema, e também já tenho a densidade salva, vale 10,5. Vou pedir a execução dessa linha, o MATLAB diz para a gente que o volume é de 47,6190. Ok, agora que eu tenho tanto o volume, quanto eu tenho o π, que já é uma constante pré-definida no MATLAB, quanto também eu tenho o valor do raio, eu já posso então agora calcular a nossa espessura. Nossa espessura então, vou simplesmente, posso até utilizar o artifício de copiar toda essa linha, colar ela aqui embaixo e pedir para que dessa forma o MATLAB calcule o valor do nosso H. Portanto, a nossa espessura, que soluciona a questão 44 do PAES, na sua edição 2017, vale 1,6842. Indo aqui nas opções da nossa questão, verificamos que a nossa solução é exatamente a letra B. Ok, pessoal, então, problema resolvido. Nossa espessura é de 1,68 centímetros. Voltando ao MATLAB, esse nosso primeiro momento da nossa videoaula foi destinado a solucionar esse problema através da Command Window como uma plataforma de cálculos. Eu vou estar solucionando agora o mesmo problema, só que através da utilização de uma rotina. Eu vou gerar um script, desenvolver um algoritmo que soluciona esse problema e pedir a execução dentro do MATLAB. Para iniciar então o nosso script, vou vir aqui em New, Script, abriu aqui o nosso editor para a gente estar iniciando a digitação do algoritmo. O nosso programa vai ser um programa bem simples, mas ele vai ser capaz de resolver tudo que a gente fez agora na Command Window. Só que vai ficar o pedido das nossas variáveis, tanto diâmetro, quanto massa, quanto densidade, ele vai ser feito, vai ser programado para que o usuário interaja com o MATLAB, dando os valores durante o instante de execução do nosso programa. Então, para isso, eu vou iniciar da seguinte forma, utilizando o comando CLC, que vocês já sabem que no MATLAB ele vai limpar a nossa Command Window. Na sequência, eu vou dar um clear all, que é o comando responsável por limpar toda a nossa workspace, ou seja, está deletando as nossas variáveis que tinham sido criadas. Na sequência, eu vou me aproveitar aqui da mesma sequência que eu utilizei para a solução na Command Window, para programar aqui embaixo no editor. E então eu vou fazer o pedido da nossa variável D através do comando que a gente já viu na aula anterior, na aula de número 5. Para me armazenar o valor na variável D, eu vou estar utilizando o retorno da função input. A função input ela tem essa seguinte estrutura, o nome da função, parêntese, e o argumento dela vai ser passado dentro também das aspas simples. No final eu vou colocar um ponto e vírgula para omitir a reprodução da confirmação do valor que vai ser armazenado em D. Lembrando que esse nosso input ele é tanto uma função para entrada quanto para saída.
a entrada vai ser dada pelo usuário, um valor vai ser então armazenado dentro da variável d como retorno dessa função, e também vai ser gerado um texto na tela que vai ser o pedido para o nosso usuário digitar então o valor da variável o valor que a gente quer armazenar na variável d. Esse pedido eu vou fazer bem simples. Digite o valor do diâmetro, colocar aqui 2 pontos, espaço. Então, na sequência, eu vou pedir o valor da massa, assim como a gente fez aqui na command window. Vou pedir o valor da massa para o meu usuário. Vou estar utilizando a mesma estrutura que eu utilizei para armazenar o valor na variável d. Então eu vou copiar, vou me dar o luxo aqui de copiar essa expressão, colar ela embaixo, mas obviamente eu vou mudar aqui. Digite o valor, vamos corrigir aqui, na verdade vou colocar da massa, né? Então, da massa. Na sequência, a terceira variável que a gente criou aqui na command window foi a densidade. Vou fazer o mesmo aqui embaixo. A densidade, vou reproduzir aqui o mesmo comando que eu já tinha copiado, vou colar. Então input, vou alterar aqui, da, e vou alterar aqui. Densidade. Posso deixar aqui até um alerta para o usuário do meu script, do meu programa, que esse nosso diâmetro vai ser dado em centímetros, que essa nossa massa ela vai ser dada em gramas e que a nossa densidade, portanto, ela é em gramas por centímetro ao cubo. É sempre bom deixar esse alerta ao usuário, já que a questão das unidades é fundamental na solução do nosso problema. Ok, na sequência aqui na nossa command window, eu pedi, eu elaborei aqui, eu reorganizei a equação do volume e deixei a nossa variável espessura como a variável principal, dada em função de todas as demais variáveis. Então eu vou fazer, mas antes disso, eu vou logo pedir então, vou dar uma ordem mais lógica à solução, eu vou pedir logo então para ser calculado o nosso raio, aqui abaixo do pedido da densidade. Para isso, eu simplesmente copiei e colei, e aqui eu vou colocar um ponto e vírgula para estar omitindo o valor que vai ser armazenado na variável raio. Na sequência, então eu vou agora pedir para ser calculado o volume, através da mesma relação que eu já tinha explicado anteriormente. Vou deixar com ponto e vírgula para omitir o valor do volume quando ele for calculado. E para finalizar, eu vou então agora calcular a nossa espessura. Copiei, vou colar aqui embaixo. E vou omitir também o valor que seria mostrado após a execução dos cálculos. Porque eu vou utilizar a nossa função fprintf do MATLAB para dar uma saída de tela mais bem elaborada, com o valor da nossa espessura aparecendo dentro de um texto que contextualiza mais o significado dessa nossa solução. Então, eu vou fazer fprintf. A estrutura dessa função já foi ensinada na aula passada, a sintaxe dessa função, fprintf. Dentro a gente precisa também da aspas simples. E aqui eu vou mostrar a nossa solução do H com o seguinte texto, atrelado ao seguinte texto. A espessura calculada foi. E vou dar 2 pontos, vou então colocar o valor de H. Lembrando que para isso, como o nosso valor ele tem casas decimais, eu vou associá-lo ao tipo de dados float e colocar aqui %f. Vou delimitar a nossa solução a 2 casas decimais. Na verdade, vou colocar 3 casas decimais, que é a quantidade de casas decimais que temos aqui nas alternativas. Então, eu vou colocar .3
E lembrando que para completar essa estrutura do fprintf, eu vou colocar vírgula após aspas simples e o valor h. É o valor da variável h que vai ser depositado nesse local aqui onde colocamos o porcentagem ponto 3f. Lembrando que o ponto 3 é apenas para delimitar a quantidade de casas decimais, como 3. Ok, pessoal. Sem a necessidade de acrescentar mais nada ao nosso script, eu vou pedir aqui a execução dele. Vou colocar aqui a nossa aula, vou nomear nosso arquivo como aula 6. Vou deixar salvo aqui nos meus documentos. Vou pedir então para salvar. O MATLAB deu um alerta para a gente, perguntou se a gente quer adicionar então aquele diretório. Eu vou estar adicionando. E já está sendo executado então o nosso script aqui em cima. Vejam que ele já executou o CLC, porque ele limpou o nosso command window. Ele já executou o clear all. E na sequência eu vou estar já a partir da linha 4, onde eu vou digitar o valor para o nosso diâmetro. Tá aí o texto que eu pedi para que fosse saída de tela através do input. Então eu vou passar o valor 6 ao nosso diâmetro. O valor da nossa massa é 500, como foi dado no texto da questão. A nossa densidade valia 10,5. E então a espessura foi calculada como 1,684. E vocês já podem comparar com a solução que tínhamos encontrado quando resolvemos pela command window. Bate exatamente o mesmo. A nossa solução do problema, reiterando aqui, é a letra B. Pessoal, sem mais delongas, vou estar encerrando nosso vídeo por aqui. Foi um prazer estar com todos vocês e até mais.